A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa tarde. Meu nome é John Lennon, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo da ADETAG, mais precisamente aqui na Santa Maria DF. Eu sou membro da ADETAG, meu pastor presidente é o pastor Gilson Campos e estou situado aqui na ADETAG 103, em Santa Maria Sul, aqui no DF. Eu quero, nessa tarde, aproveitar a minha oportunidade para compartilhar ao seu coração uma palavra de Deus, uma palavra para a sua meditação e para a sua edificação. E o texto que eu quero compartilhar é o Evangelho de Marcos, e é o capítulo de número 5. É um texto muito conhecido e uma leitura muito interessante. Eu quero fazer uma análise e fazer algumas aplicações. Diz assim: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Louvado seja Deus. Eu quero rapidamente fazer uma análise. Eu ainda vou ler mais alguns 2 versículos, mas até aqui eu quero fazer uma rápida análise desse texto bíblico para compartilhar ao seu coração. A narrativa bíblica que nós acabamos de observar, ela vai nos apresentar uma história muito conhecida, a história de um homem que morava na cidade de Genezaré. Esse homem, ele era vítima de uma possessão maligna. Ele era vítima de demônios que estavam oprimindo a sua vida espiritual e também destruindo a sua vida física. Gradativamente, esse homem, ele estava se suicidando, porque dia após dia ele se feria e ninguém conseguia amansá-lo, como dizem algumas traduções, ou acalmar a situação desse homem. A narrativa bíblica que eu estou lendo, que eu li, ela vai nos mostrar alguns detalhes que mostram a realidade humana sem Deus. Porque um homem sem Deus, ele fica dessa forma. Ele é possesso de demônios. O homem sem Deus, ele se fere constantemente. O homem sem Deus, ele não consegue ter liberdade. O homem sem Deus, ele não consegue alcançar a paz interior e também a paz externa. O homem sem Deus, ele não é bem-vindo em lugar nenhum. O homem sem Deus, ele não tem alegria de viver. O homem sem Deus, ele não tem condições de ser alguém frutífero. O homem sem Deus, ele perde a família, ele perde as condições de viver de forma digna, ele perde a dignidade e ele perde tudo isso. E a Bíblia aqui está nos revelando um homem sem Deus. Está nos revelando a história de um homem que não tinha Deus na sua vida. E a história bíblica ela é muito clara, porque esse evangelho vai nos apresentar que esse homem ele não conseguia ter paz na sua vida. Ele não conseguia ser feliz. Ele não conseguia ser alegre, ser alguém que conseguia viver de forma digna. Só que a Bíblia também nos revela a chegada de Jesus ali naquele ambiente. O que eu acho interessante é que antes de Jesus chegar, esse homem não tinha paz.
Depois que Jesus chegou, ele encontrou a paz. Antes de Jesus chegar, esse homem estava doente. Depois que Jesus chegou, a doença foi embora. Antes de Jesus chegar, esse homem tinha uma legião, uma possessão maligna. Depois que Jesus chegou, a possessão foi embora. A libertação chegou na vida desse homem. O que eu quero falar para você nessa tarde é que aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, a obra de Deus se concretiza na vida do homem. Esse homem gadareno, em algumas traduções, né, ele sofreu muito tempo sem a presença de Deus. Mas quando Jesus alcançou a vida dele, quando Jesus chegou no lugar onde ele morava, onde ele habitava, onde ele vivia, tudo mudou. A palavra de esperança para a humanidade é o Senhor Jesus. Porque aonde Jesus chega, algo acontece. Eu não sei como você está vivendo e como a tua vida, qual é a situação da tua vida. Mas o que eu sei é que se Jesus chegar na tua vida e você se prostrar diante dele, algo pode acontecer na tua vida. A palavra de Deus nos revela nesse texto que quando Jesus chegou na vida daquele homem, tudo mudou. Jesus ele atravessa o mar da Galileia e ele vai chegar no ambiente onde aquele homem habitava. E ele vai mudar a situação do ambiente, mudando a vida das pessoas que estavam naquele lugar. Porque a obra de Deus começa na vida das pessoas. Quando Deus muda pessoas, automaticamente o ambiente muda. Quando Jesus mudou a vida humana daquele homem, quando Jesus restaurou a vida daquele homem, automaticamente a vida daquela sociedade mudou. E a história bíblica é muito clara. A realidade daquele homem era uma realidade complicada. Mas Jesus se aproximou daquele homem e transformou a vida daquele homem. Eu quero dizer para você que me ouve nessa tarde, que Jesus ele pode se aproximar de você e também pode transformar a sua vida. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei aonde que você está indo, eu não sei o que está te ferindo. No caso daquele homem, o que estava ferindo ele eram as pedras. O que feriu ele foi os grilhões. O que feriu ele foi as correntes. Mas aqui nessa passagem, né, revela o que feriu aquele homem. Mas eu não sei o que você está sofrendo ou o que está te ferindo. Mas eu sei que Jesus pode mudar a sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde. Jesus ele pode mudar a tua vida. E agora eu vou ler aqui para vocês o resultado da transformação de Jesus na vida daquele homem. Jesus, ele, no versículo de número 15, a Bíblia diz assim, Marcos 5,15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja que antes de Jesus chegar, ele estava se movimentando, se ferindo, dormindo em sepulcros, vivendo de forma indigna, sem a presença de Deus. Quando Jesus chegou, ele agora estava sentado, vestido, organizado, abençoado pela presença de Deus. E eu quero finalizar falando para você. Quando Jesus ele toma o controle da tua vida, tudo muda. Quando Jesus ele age na sua vida, as coisas acontecem. Então eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão e essa palavra para o seu fortalecimento espiritual. Jesus ele pode mudar a sua vida. Jesus ele pode transformar a sua jornada. Saiba disso. Jesus ele tem poder para restaurar a tua história. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.